Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente do Instituto Ético, Edson Vismona. Vismona tem 64 anos de idade, é advogado, presidente do Instituto Brasileiro da Ética Concorrencial, Ético, e do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Antes, foi secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Edson, muito obrigado pela entrevista. É uma satisfação estar sempre com vocês aqui. E muito obrigado também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de julho de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, Edson, como a prática dos chamados devedores contumazes impacta a economia do país? Impacta fortemente em 3 níveis. Para o erário, a brutal sonegação de impostos, bilionária sonegação de impostos, especialmente dos setores de combustíveis e cigarros. O consumidor, porque o devedor contumaz, se ele não paga imposto, ele também vai procurar outras vantagens. Ele não obedece regulamentação técnica, ele pratica fraudes de quantidade e qualidade de combustíveis, os produtos fabricados muitas vezes nos cigarros também não atendem às normas da Anvisa. Então são produtos que não têm uma preocupação com os direitos do consumidor e perde fortemente a concorrência. Imagine você ter como concorrente, em espaços onde o imposto é muito elevado, um player que não paga imposto. Ele simplesmente tem uma vantagem competitiva ilegal, ilícita, criminosa, porque ele atua no mercado e vai solapando a estrutura concorrencial que está prevista na nossa Constituição Federal. Ele é um elemento que desestabiliza o mercado, porque ele não paga imposto, ele atua com fraudes. Com isso ele prejudica toda a sociedade. Então são bilhões. Só nesses 2 setores de combustível e cigarros, 100 bilhões em dívida ativa. Dívida ativa. Dívida ativa. Tá. Cigarros é 20 bilhões ao ano e cresce. Combustíveis 30, também crescendo. Ou seja, são valores expressivos que articulam essas estruturas que dolosamente nunca querem pagar imposto. Eu acho importante fazer uma distinção, porque eles, na defesa dos seus interesses escusos, eles querem se imiscuir, dizer, não, olha, estão afrontando, atacando o contribuinte, que eventualmente não paga imposto. É o meu caso, veja só, eu não consigo pagar imposto. É mentira. Nós fazemos a distinção em projetos de lei que nós temos defendido, clara distinção. O que é contumaz? Dolosamente não pagar imposto. Ou seja, não é só aquela pessoa que por algum motivo, Isso. seja por alguma falha profissional, Qualquer um de nós ou pode. porque o ano foi ruim e ele não conseguiu pagar o imposto. Não é essa pessoa. De forma alguma. O devedor contumaz é aquele que se projeta, se programa para que ele não pague o imposto. Ele se estrutura. Tá. Ele entra no mercado já estruturado para nunca pagar imposto, porque é aí que ele obtém vantagens absurdas em relação à concorrência, é não pagando imposto. Edson, Não é o devedor nem eventual e nem aquele que pode ter situações reiteradas. Eventualmente, qualquer um de nós pode ter problemas e não pagar o imposto. Sim, não é isso. sim. Não é aquele que também tem dificuldades econômicas, sempre pagou imposto, mas está enfrentando problemas no mercado, na sua condição econômica e também tem dificuldades. Não, não é nada disso. É o doloso. Ele se estrutura para nunca pagar imposto. Por isso que é importante a lei, para definir, categorizar claramente. É você que eu estou falando. Não queira se misturar no meio de outros tipos de devedores. Não, você que eu estou falando. É o devedor contumaz, que se estrutura dolosamente para nunca pagar imposto e com isso ele cria estruturas bilionárias, né? E ele vai avançando no mercado. Né? Ele vai comprando refinarias, ele vai assumindo postos de gasolina. No caso de cigarros, ele coloca o seu produto no mercado no Brasil inteiro de forma absolutamente predatória. Então, são estruturas criminosas. Sim. Que se viabilizam não pagando imposto. E como é que é, assim, eu fiquei na dúvida, como é que eles fazem essa estrutura? Você consegue citar um exemplo de como essas empresas
se estruturam de forma a não pagar imposto? Porque para muitas pessoas, né, o imposto é uma coisa tão presente que a gente tem dificuldade em imaginar como é fugir disso. Como é que são feitas essas estruturas? Ele declara o imposto, porque ele quer fugir da sonegação, do crime de sonegação. Então ele declara e não paga. Aí o fisco começa a atuação em cima dessa empresa. Aí começa a atuação administrativa, ele se defende e progride nas questões administrativas e vai ganhando tempo, vai empurrando. Aí chega na esfera judicial, a mesma coisa. Ele continua apresentando teses que não tem o menor sentido para ir fortalecendo o tempo, que ele quer ganhar tempo. Há situações, no caso de cigarros, que nós verificamos isso com muita clareza, a empresa, quando chega no limite, depois de 10, 12 anos, já não tem mais muito o que fazer nas esferas administrativas e judiciais, ele fecha a empresa, mas já tem outro CNPJ. Mas você pode ele fechar ele transfere a operação. Né? Tá. Aí quando o fisco consegue executar, aquela empresa já nem tem efetividade, já não existe mais, né? Já não opera mais, opera marginalmente, porque ele já transferiu para outra. Aí começa de novo. Então, veja, é uma artimanha que a legislação precisa coibir. Nós temos que ter uma legislação mais forte para coibir essa evolução perniciosa do devedor contumaz no mercado brasileiro. Que, como disse, envolve aí, especialmente setores de combustível e cigarros, mas tem outros setores. Eu já vi situações em que a área têxtil também disse, olha, eu tenho algo parecido com isso ocorrendo. Porque passa a ser um estímulo para aqueles que querem operar no mercado brasileiro de maneira a obter vantagens, alto lucro, não pagando imposto. Então, é um incentivo que perverte todo o sentido de concorrência leal, de desenvolvimento da iniciativa privada, né? É algo que nós temos que preservar, é o mercado brasileiro. Então, repito, bilhões de reais, em dólares, né, porque chega a dólar, bilhões de reais em sonegação, perde o consumidor, porque quem faz isso não está preocupado com o consumidor, é a última preocupação dele, perde a concorrência, porque o outro lado, quem paga imposto, que atende a todas as regras, ele vai perder no mercado de uma forma absolutamente ilegal. Então, essa perversão do contumaz que nós precisamos combater. E temos projetos de lei para isso. Nós temos um projeto de lei, o 64, de 2022, então avança, está no Senado. É um projeto que envolve os tributos federais e estaduais, algo que nós sempre apoiamos e sempre reforçamos na sua tramitação. Mas também tem um projeto mais recente do governo, PL 15, que é mais limitado, só pega os impostos federais, que está na Câmara, mas também não está avançando. É um projeto que fala também dos direitos do consumidor. E há um entendimento na Câmara que, se não há consenso, é difícil de evoluir nesse momento. É difícil ter um consenso de 513 pessoas, né? É muito difícil o consenso, mesmo porque tem uma força muito forte, vamos dizer, oculta, que faz de tudo para que esses projetos não avancem. Você comentou que dois dos principais setores atingidos por essa prática do devedor contumaz são os cigarros e os combustíveis. Por quê? Porque são setores altamente tributados. No caso de cigarros, 70% é imposto. Então, você não pagar imposto, você tem uma margem absurda de lucro, não pagando imposto, que a indústria nacional legal paga. Então, aí você incentiva o contrabando, você incentiva o devedor contumaz e também fábricas clandestinas que estão crescendo no mercado brasileiro. Ou seja, não é só o contrabando, você tem essas estruturas do devedor contumaz e de fábricas clandestinas. Já foram mais de 52 fábricas desbaratadas nos últimos anos. 52. Todo mês, a cada 2 meses tem uma fábrica sendo identificada e fechada pelas nossas polícias. No Brasil inteiro, cresce essa participação. Nós temos os nossos dados que demonstram que 36% no mercado de cigarros é ilegal. Contrabando mais essas práticas do devedor contumaz ou das fábricas clandestinas. Está crescendo, já 11% já é, 9% já é dessas fábricas instaladas dentro do Brasil, que tem uma facilidade logística, não precisa trazer produto de fora, usa mão de obra análoga à escrava, isso as polícias demonstram, inclusive trabalhadores que vêm do Paraguai para cá,
e falsificam as marcas paraguaias contrabandeadas. Eles falsificam o cigarro contrabandeado. Isso. Essa é a nossa grande ironia, né? Então são fábricas instaladas no Brasil com esse tipo de mão de obra, como a polícia mesmo afirma, análoga à escrava, produzindo cigarros com marcas falsas paraguaias. Por quê? Inclusive a embalagem em espanhol. Por quê? O consumidor de baixa renda, ele procura o mais barato. Então ele já pede no ponto de venda, me vê o estrangeiro. São as marcas mais vendidas, marcas paraguaias. E aí essa esperteza criminosa, se aproveita disso para também fabricar dentro do Brasil sem ter problemas de fronteira e não pagando imposto, também vai ocupando espaço no mercado brasileiro. E cada vez mais por organizações criminosas e milícias que têm no cigarro, como também tem no combustível, uma fonte altíssima de lucro. Isso daí também, de certa maneira, dialoga com o crime organizado. O governador de São Paulo, Tarcísio, ele tem falado com uma certa recorrência do fato de que há postos de gasolina já em posse do crime organizado, do PCC ou de algum outro grupo criminoso organizado. Esses grupos também se utilizam dessa prática? Muito. Tá. Isso é extremamente preocupante. É o Estado paralelo. O crime organizado busca financiamento para se fortalecer. Nós temos isso claramente no Rio de Janeiro, na Bahia, no Pará, em São Paulo, cada vez mais nós temos verificado isso. A presença do crime organizado em empresas de ônibus que recebem recursos da prefeitura, em licitações em várias prefeituras, especialmente na área da saúde. Eles estão ocupando espaço nas câmaras de vereadores, assim, um momento importante na eleição, porque é bem possível que nós tenhamos eleitos representantes do PCC, de organizações criminosas, no Rio de Janeiro, de milícias. Eles estão se fortalecendo. E o crime organizado identificou no contrabando de cigarros, no mercado de combustíveis, uma fonte importante para financiar suas operações, que aí envolve tráfico de drogas, de armas. Então, são todas estruturas que vão se interligando. A sociedade precisa despertar para isso. Os setores produtivos, aí eu falo não só no nível das representações setoriais, mas no nível de confederações, precisam atuar cada vez mais junto com o poder público para demonstrar que isso está acontecendo, está solapando o próprio poder do Estado. Você tem situações, no caso de combustíveis, né, há números alarmantes, que já poderiam estar no nível de 5º maior distribuidor de combustível no Brasil, ocupado pelo crime organizado. O caso de cigarros é extremamente interessante, né, para dizer uma palavra não muito pesada. Né? Nós temos 40% das cidades do Rio de Janeiro, inclusive da região metropolitana, que é proibida a venda do cigarro legal. Proibida a venda? Veja o absurdo. Mas quem que proíbe? A milícia. A milícia? Se você vender o cigarro legal, eu boto fogo no seu ponto comercial, na sua banca, no seu bar. Você está entendendo? Então não venda cigarro legal aqui, só o meu. Só o que eu te der. Tá. É a prática da milícia territorial. Isso vale para cigarro, isso vale para distribuição de energia, de gás, para locação de imóveis, distribuição de sinal de TV por assinatura, porque eles dominam a região. E ali eles falam, aqui só o que eu quero, só entra aquilo que eu permitir, porque eu que vou ganhar. E o Estado fora. Isso é algo extremamente preocupante. Nós temos trabalhado incessantemente nesse tema com outras entidades, o ICL de combustíveis, entidades relacionadas à distribuição de energia, porque isso está criando um volume crescente. Recentemente, o mês passado, eu estive na ALAC, Aliança Latino-Americana Anticontrabando. Eu presidi essa ALAC por uns 2 anos, é uma presidência rotativa, e a última reunião foi na Bolívia, com mais de 10 países latino-americanos. Todos manifestaram essa preocupação. O crime organizado assumindo operações de forma cada vez mais frequente e crescente no mercado desses respectivos países, especialmente cigarros. E aí o foco é o Paraguai.
né, que é o distribuidor de contrabando para toda a América Latina. Então, nós percebemos que não é um problema só do Brasil. Hoje, essa maior organização criminosa já está operando dentro do Paraguai, dentro da Argentina, na Bolívia, na Colômbia. E aí eles conseguem fazer acordos comerciais, né, com outras facções criminosas. Então, isso é uma ameaça para o Estado, não só brasileiro, mas na América Latina. Uhum. Então, nós temos que ter consciência disso para poder reagir. O governo está mais sintonizado com esse tema pelas conversas que tivemos no Ministério da Justiça, mas precisamos reforçar isso, nós temos que transformar isso em ação. Uhum. Né? Essa preocupação ela é cada vez maior, envolve os setores produtivos, envolve o governo do Estado, o governo federal, os governos municipais, porque é o crescimento da força do crime organizado das nossas instituições. O México é uma demonstração disso. O Equador, recentemente, teve problemas seríssimos institucionais por conta da ação de organizações criminosas. Ou seja, não é uma tese. Ah, você está sendo alarmista. Infelizmente não, é um fato. Uhum. E nós temos acompanhado isso com grande preocupação e procurando, junto ao poder público, nas suas diversas instâncias, demonstrar e avaliar o que é possível, como devemos reagir e rápido. Nós estamos perdendo tempo se não atuarmos de forma mais eficaz no combate ao crime organizado, às milícias. Estados brasileiros já sofrem com isso, cada vez mais, mas é um tema transnacional, porque Sim. envolve outros países também da região. Você falou que cigarro e combustível, por serem bastante tributados, eles acabam levando aí a uma maior incidência desse devedor contumaz. Na reforma tributária está sendo aplicado o imposto seletivo em algumas áreas. Você acha que existe o risco de ampliar o número de devedores contumazes em função dessa alta de tributação nesses setores Bem, específicos? Esse alerta nós fazemos há mais de 3 anos. Ou seja, o fator criminoso é um fator econômico criminoso, vamos chamar assim. Ele depende de oferta e demanda. Sim. Em várias oportunidades nós temos afirmado isso, porque é inegável. Uhum. Oferta, o produto chega na mão do consumidor e para combater a oferta você tem que tirar esse produto do mercado. Uhum. Aí é ação de repressão. Sim. E sempre defendemos ações integradas, coordenadas das nossas polícias, Receita Federal, nas fronteiras, nas nossas estradas, nas cidades. Tem que ter combate. É repressão mesmo. Por isso que as nossas forças policiais precisam de recursos. Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros. É comum a gente na fronteira, e eu sempre participo de eventos em várias cidades das nossas fronteiras, especialmente na Tríplice Fronteira, é comum a força policial falar, olha, eu quero fazer operação, mas eu não tenho verba para gasolina. Eu não tenho verba para pagar diária dos meus funcionários, dos meus policiais. Então você quer que a missão seja cumprida, mas não oferece os meios. Uhum. Ora, impossível. Impossível, é verdade. Então a oferta tem que ser combatida. O poder público nessa esfera policial tem que ter claro que não podemos, por exemplo, ter contingenciamento de recursos para essa área. Uhum. O contingenciamento de recursos ocorre todo ano, né? Você tem uma previsão orçamentária, que pode ou não acontecer, e aí conforme você vai executando o orçamento, você fala, peraí, não vou ter dinheiro para tudo, eu vou ter que cortar recursos que estão no orçamento, mas eu não vou poder liberar. Isso é contingenciamento. Uhum. Eu aprendi isso quando estava no poder público. Terrível, essa faca. E essa semana que passou agora foi anunciado um contingenciamento junto de um congelamento de 15 bilhões de reais. Né? Ou seja, se esse dinheiro impactar a ação da polícia, ela não atua. Você abre a porta para o crime organizado. Ou seja, se nós precisamos combater o crime organizado, as milícias, eu preciso oferecer os meios para as nossas polícias atuarem. Se eu contingenciar o recurso da polícia, acabou. É a mesma coisa falar, olha, venha, podem vir, pode entrar porque não tenho como combater você. Uhum. É um convite, não podemos aceitar isso. Então esse é o lado da oferta. É você combater a presença do mercado ilegal, do produto ilegal no mercado. Demanda é preço. O que impacta o preço? Além do custo do Brasil, além dos custos internos de qualquer empresa, você tem o imposto. Uhum.
todo o imposto é repassado para o preço. Seria uma ilusão alguém, e eu já ouvi isso, o economista falando, não, não é verdade. No caso dos cigarros não é verdade. Claro que é verdade. Todo o imposto vai para o preço. Quem paga o imposto é o consumidor final, sempre. Sim. Ora, se você aumentar o imposto em um produto legal, você pode aumentar o imposto, você aumenta a vantagem do ilegal, porque ele nunca vai pagar imposto. Ele nunca vai pagar imposto. Ele não paga imposto. A vantagem competitiva dele está nisso. Então, a gente sempre afirma isso, né? O imposto cresce, o crime agradece. É um lema que no fórum a gente tem sempre defendido isso. Porque é óbvio. Se eu aumentar o imposto, eu aumento o preço do produto legal. Eu aumento a competitividade, a penetração do produto ilegal no mercado. É inafastável. E na reforma tributária, nós vimos falando isso desde quando começaram os esboços de reforma tributária. Olha, atenção, senhor legislador, a carga tributária brasileira já é alta. Nós não temos mais margem para aumento de carga tributária. Se aumentar a carga tributária em setores mais sensíveis à ação da ilegalidade, você entrega esse mercado para o contrabandista, para o fraudador, para o devedor contumaz, imediatamente, porque ele não paga imposto. Faz parte do negócio dele. Então, nesse momento, com o imposto seletivo, a nossa preocupação é essa. Né? Vai incidir sobre diversos segmentos, bebidas, tabaco, isso já está claro. Agora, se a incidência desse imposto seletivo repercutir em aumentar a carga tributária, que já é elevada, como eu disse, cigarro 70%, aí você está estimulando de vez a ilegalidade. Interessante, a OMS faz essa ressalva. A OMS fala o seguinte com relação aos cigarros, né, na política antitabagista. O aumento de imposto pode significar, sim, uma diminuição de consumo, desde que não haja a penetração do contrabando. Se houver o contrabando, tomem cuidado, modulem isso, porque vocês podem sair da curva. Aumentou muito o imposto, imediatamente o espaço é ocupado pelo contrabando. É o segundo lado da curva de Laffer, exatamente, né? Exatamente. Acabou de acontecer isso no Chile. Como eu disse, na LAC, tinha lá a delegação do Chile, eles falaram, no caso dos cigarros, pulou de 30, 20 e poucos por cento, 30, para 50%. Em um ano, porque teve um aumento substancial de tributos no Chile. Quem ocupou espaço? O contrabando. Diminuiu o consumo? Não. Ou seja, essa ideia do imposto seletivo, que eu aumento o imposto e diminuo o consumo de certos produtos que podem afetar a saúde, ela só tem validade se não houvesse o mercado ilícito, o contrabando. Porque havendo, ele ocupa esse espaço imediatamente. O efeito é nenhum. Não aumenta a arrecadação, isso está provado, óbvio, e aumenta o consumo, não do legal, mas do ilegal. Então, o mercado ele passa a ser dominado cada vez mais pelo contrabandista, por aquele que não paga imposto. É curioso que houve um debate muito intenso e bastante interessante sobre o aumento de impostos em determinados alimentos, sobretudo os ultraprocessados e aqueles que estão ricos em açúcar, né, com uso muito grande, porque teoricamente esses são produtos que fariam mal para a saúde das pessoas. Mas nem isso é uma certeza, porque não há uma garantia científica dizendo, sim, produtos ultraprocessados, que é outra coisa que falta uma definição aceita por todos. Faz mal, daí você tributa eles, vai melhorar a saúde das pessoas? Não. Não. Talvez diminua o orçamento delas. Sim. Mas elas não vão mudar os seus hábitos por causa do imposto. E pode acontecer um incentivo, porque havendo demanda, o criminoso está sempre atento. Sim. Pode haver, claro, incentivo, vou começar a trazer o ultraprocessado da Argentina. Do Paraguai. Do Paraguai, porque eu tenho mercado para isso. O consumidor quer, mas é muito caro. Então, por que eu não posso oferecer para esse consumidor um produto mais barato, senhor? É só não pagar imposto. Claro. Nós temos essa situação muito clara pelas nossas fronteiras. Ou seja, se você tiver um aumento de preço substancial dos produtos fabricados no Brasil, você estimula o que vem de fora. Vinhos. O contrabando de vinho na pandemia, no primeiro momento, ficou paralisado. Houve um crescimento de produtos importados, mas em seguida o contrabando começou a ocupar espaço. Então ele ocupou espaço e aí vem as ofertas, né, pelo e-commerce. Primeiro meio digital. Não é mais só o mercado físico, também tem o mercado digital.
que vai ocupando esse espaço, ofertas e produtos de origem ilegal, sem pagar impostos, também pelo e-commerce. Nós tivemos uma situação agora clara de celulares. Uma marca chinesa comemorando que ocupou 20% do mercado. Ela só não falou que 20% é contrabando, vendido nos grandes mercados dos marketplaces, grandes marketplaces, vendendo um produto contrabandeado chinês vindo do Paraguai. O produto entra no Paraguai e aqui ele é distribuído. E aí a marca chinesa falou, oh, legal, já tenho 20% do mercado, só que é totalmente contrabando. As empresas brasileiras começam a perguntar, peraí, é assim que funciona? Essa é a regra que vale para o Brasil? Eu tenho a fábrica fora do Brasil, eu vendo, que é o que essa marca chinesa fala, eu vendo lá fora legalmente. Como chega no marketplace, eu não sei. Então essa é a regra. Entende como isso vai pervertendo toda a estrutura produtiva brasileira? Claro, impacta a indústria diretamente. Não só a indústria, né? Vários setores, mas a indústria acaba bem impactada. Então, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que ter maior planejamento. E o que é mais importante? Execução. Eu tive recentemente na China, fiquei com muita inveja, porque os chineses, não quero comparar de forma alguma, impossível comparar o que é a estrutura chinesa, o pensamento chinês, a cultura chinesa com a nossa. Mas eles têm planejamento e determinação, buscando efetividade. Se nós tivéssemos 10% de planejamento e dessa preocupação com a efetividade, o Brasil seria outro. Sim. Porque nós precisamos ter claro as consequências. Existe uma análise importante econômica do impacto da regulação, né? Análise de impacto regulatório, AIR. Nós precisamos ter isso. Porque você fala, não, eu vou regulamentar aumentando o imposto. Qual vai ser a consequência, amigo? Vamos ver a consequência. Vai diminuir o consumo do produto que você quer? Não, porque o contrabando vai ocupar espaço. Vai aumentar a arrecadação? Não. Então, peraí, vamos trabalhar melhor nessa questão regulatória. Nós temos que avaliar isso permanentemente, porque os impactos depois de uma medida, acho bonito isso, porque os ativistas estão defendendo, que maravilha. Mas qual vai ser o impacto? Na realidade, de fato. É isso que nós temos que ter cada vez mais preocupação, porque o mercado brasileiro, ele é gigantesco, felizmente. Ele atrai e deve atrair cada vez mais investimentos. Mas ele atrai o ilegal também. É verdade. Pela nossa dimensão. Então nós temos que ter preocupação em defender a legalidade do nosso mercado. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. Interessante esse seu comentário dos ativistas, né? O ativismo ele não necessariamente prega uma sofisticação no pensamento, mas uma bandeira clara e de fácil repercussão e um sentimento de pertencimento àquele grupo de ativistas. E aí você vê ativismos com, teoricamente, sentimentos legítimos, uma paixão real, mas pregando coisas bizarra se você for dividir ela certinho no que está sendo pregado ali, não é? É a racionalidade que é difícil, né? O bom senso também é muito difícil. E a juventude, ela, às vezes, ela é mais emotiva do que racional, né? A gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Recentemente, o empresário Rubens Ometo, dono da Cosan, que é uma empresa de combustíveis, uma pessoa muito importante aqui nesse mercado no Brasil, ele fez duras críticas ao fato de que esse projeto do devedor contumaz não estava andando no Congresso brasileiro. Ele citou que forças não permitem a sua evolução. Quais são essas forças? Forças que estão ligadas, que são cooptadas, que são influenciadas por quem atua como um devedor contumaz, que movimenta muito dinheiro. Sim. Então é claro isso, né? Ou seja, poucos projetos de lei que eu acompanhei na minha vida, com 64 anos acompanhei muita coisa. E foi secretário justamente de Justiça, então você estava vendo isso acontecer. Poucas vezes eu vi um projeto de lei que consegue congregar todos os benefícios. Né? É difícil alguém ser contra combater devedor contumaz, eu não consigo ver. Sim. Quem que pode legitimamente, de forma explícita, falar, não, eu sou contra combater devedor contumaz. Não existe isso. Mas aí é que entra as forças ocultas que o doutor Ometo comentou. Né? Elas vão por baixo, elas vão insidiosamente atuando em diversas esferas do poder público, não só no legislativo, no executivo, também no judiciário. Eles vão atuando. Né? Porque explicitamente, claramente, ninguém pode ser contra o projeto de lei
que combate um devedor contumaz que solapa a nossa competitividade, a nossa arrecadação e os direitos do nosso consumidor. Então, claramente é alguma coisa que está lá, porque o outro lado está ganhando muito com isso e não quer mais uma lei que o prejudique. Claro, você citou os números, são bastante substantivos. 20 bilhões do cigarro, me corrija se eu estiver errado, e 30 bilhões de combustível por ano, né? Exatamente. É muito dinheiro. Sem falar da dívida ativa, que dificilmente vai ser recuperada. Sim. É o dado que nós sempre conversamos com a PGFN, onde procuramos colaborar com a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para arrecadar esses recursos. Mas é muito difícil, porque essas empresas vão se fechando, como eu falei, eles vão fazendo um trabalho de... Quando chega no limite que eles percebem que vão sofrer as consequências, depois de anos de debates na esfera administrativa e judicial, eles fecham e já tem uma outra funcionando, um outro CNPJ já operando. Então eles fazem essa migração rápida. São essas espertezas ilícitas que nós temos que estar sempre atentos. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do Instituto Ético, Edson Vismona. Obrigado. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de julho de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.